Ok, mais uma vez então, graça e paz. Estamos aqui para a nossa segunda aula de Cristologia. E vamos dar sequência àquilo que nós começamos a falar na aula passada. Na aula passada, já definimos o que é Cristologia, vimos que é estudo a respeito da pessoa de Cristo, e vimos também que quando falamos da pessoa de Cristo, existem dois tipos de abordagens cristológicas. Aprendemos que temos a cristologia de cima e temos a cristologia de baixo. Aprendemos que na cristologia de cima é quando nós olhamos Cristo antes da sua encarnação, ou seja, antes, né, dele vir aqui, na Terra como ser humano. Então, olhando para a existência de Cristo antes da sua encarnação e após a sua ascensão, chamamos isso de Cristologia de cima. Também falamos sobre a Cristologia de baixo, que é quando nós olhamos Cristo, né, na sua experiência aqui na Terra, como humano, aquilo que diz as Escrituras, e o Verbo se fez carne. Então, na Cristologia de baixo, nós estamos a olhar, estamos a descrever Cristo, né, de acordo com a sua experiência aqui na Terra. E nós vimos então o Evangelho de João, ele nos apresenta uma cristologia de cima, porque ele começa a nos apresentar Cristo como sendo o Verbo de Deus, que estava com Deus, né, no início, ou seja, antes mesmo da criação. E já os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas vão nos falar de cristologia de baixo, que vão nos apresentar a história de Jesus, a sua origem, suas obras, seus ensinamentos aqui na Terra, né? Aqui na Terra como homem. Então, são esses dois tipos de abordagens cristológicas que nós aprendemos na aula passada, ok? Também nós, na aula passada, também começamos a falar dos testemunhos bíblicos a respeito de Jesus. Vimos que na Bíblia nós temos pelo menos 7 testemunhas que se pronunciaram sobre a pessoa de Jesus. E na aula passada nós falamos da primeira testemunha, que é o pai, né? Vimos o que o pai falou sobre Jesus. Vimos a segunda testemunha, que é Moisés e os profetas. Vimos a terceira testemunha, que são os anjos. O que os anjos então nos revelaram sobre a pessoa de Jesus. E hoje vamos começar então na quarta testemunha, que é João Batista. Hoje vamos falar do testemunho de João Batista, depois vamos falar do testemunho do próprio Jesus, né? E vamos fechar aqui a questão das testemunhas bíblicas, estudando o testemunho dos apóstolos, né? Aquilo que os apóstolos de Jesus deixaram escrito nas suas cartas sobre quem Jesus é. Depois disso, então, vamos ver o que é que a tradição cristã, né, também definiu a respeito de Jesus. Além daquilo que nós vemos na Bíblia, vamos também aprender o que é que a tradição, que são aqueles cristãos que viveram para o século 3, 4, 5, o que é que eles também definiram sobre como Jesus deve ser encarado. Depois de nós vermos isso, vamos então falar rapidamente dos ofícios de Cristo e vamos fechar nossa disciplina falando sobre
fazendo né, as considerações finais, né, observações finais sobre esta temática. Ok, vamos então já sim, sem mais perder tempo, vamos já começar com o testemunho de João Batista. Na aula passada nós vimos que João Batista ele nos deu pelo menos três dados importantes a respeito da pessoa de Jesus. É, o primeiro dado que ele nos deixou, ele nos disse, ele nos revelou que Jesus, segundo João Batista, ele dizia que Jesus é aquele que batiza com Espírito Santo e com fogo. Em outras palavras, Jesus é aquele que batiza com Espírito Santo e também Jesus batiza com fogo. Na aula passada, nós paramos exatamente aqui neste ponto, estamos a explicar o que significa batizar com o Espírito Santo e o que significa batizar com fogo. Nós vimos que para nós entendermos o batismo com o Espírito Santo, era primeiramente importante nós percebermos o que a palavra batismo significa, né? Para assim facilitar a nossa compreensão. E vimos que a palavra batismo, né, vem da palavra baptizo, né, ou baptisma do grego, que significa, que vem do verbo baptizo, né, que é lavar, né, lavar, mergulhar, tornar limpo com água, purificar, tingir, né, tingir, imergir, submergir. Né? Esses são os vários significados da palavra grego baptizo, né? Baptizo ou baptisma, né? Tem esses todos significados. Agora, sabemos que a Bíblia fala do batismo de João, né? Que era o batismo com água, ou seja, João purificava, ou seja, João realizava uma cerimônia que visava lavar as pessoas ou tornar as pessoas limpas, porém, o meio que João usava para limpar as pessoas era água. Por isso é que era chamado de batismo com água, quer dizer que o meio usado é água, ou batismo nas águas. Agora, tendo este dado sobre o batismo de João, fica fácil se nós entendermos o batismo com o Espírito Santo. Quer dizer, o que mudou é só o meio. João batizava com água e ele disse que o que vem depois de mim, se referindo a Cristo, ele vai vos batizar com o Espírito Santo. Ou seja, Jesus, então, ele purificaria, né, limparia as pessoas usando o Espírito Santo. Então, claramente, o batismo com o Espírito Santo é uma referência ao novo nascimento, ou o que chamam de regeneração, né? Que é basicamente aquela realidade em que a pessoa que crê em Jesus recebe o Espírito Santo em sua vida e o Espírito Santo, então, no íntimo do crente, vai operar o novo nascimento, que é a regeneração, né? Que consiste, então, na purificação do ser humano para torná-lo agradável a Deus, né? Tirando aquele coração de carne e colocando no ser humano, então, aquilo que são os padrões divinos. Isso é que é o batismo com o Espírito Santo, recebimento do Espírito Santo e o Espírito Santo operar, então, a sua obra de regeneração no nosso interior. Agora, também vimos que João diz também que Cristo ele batizaria com fogo. E nós vimos que aqui o batismo com fogo ele está a apontar para o juízo divino, o juízo eterno, onde então os ímpios serão lançados no lago de fogo, aonde eles perecerão eternamente. Ok? Então, essa é a primeira verdade que João nos apresenta. Quer dizer que ele nos diz que Cristo é aquele por meio de quem o crente recebe o Espírito Santo e a sua vida é transformada pelo Espírito Santo.
e também nos mostra que Cristo é o meio que Deus vai usar para condenar os incrédulos, né? Aqueles que rejeitam a graça de Deus por meio de Cristo Jesus. Ok? Agora, já passando para o segundo testemunho que João nos oferece sobre Jesus, João diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus. Aqui, esta referência de João vai nos fazer lembrar, né, daquele animal que os israelitas tiveram que matar na noite em que o anjo da morte visitaria o Egito, né? Os irmãos se lembram que Deus orientou que cada família devia matar um cordeiro e o sangue do cordeiro morto deviam então aspargir, né, nas vergas, nas ombreiras da porta, para que quando o anjo da morte viesse no Egito, as casas que ele encontrasse a marca do sangue, ele não faria mal algum. Mas as casas que não tivessem a marca do sangue, ele então mataria o primeiro filho daquela casa, primogênito, tanto dos seres humanos como de animais. João compara a Cristo, né, com esta figura do cordeiro. Ou seja, em outras palavras, João está dizendo o seguinte: Cristo, né, é o sacrifício que Deus estabeleceu ou ofereceu aos seres humanos, por meio de quem, né, o mundo pode ser então livre do pecado, né? Vê que pela morte daquele animal lá no Egito, os primogênitos dos israelitas foram poupados. Do mesmo jeito, por meio da morte de Cristo, todos aqueles que acreditam no sacrifício de Cristo, eles então são salvos, né, do pecado e da condenação eterna. Então, este é o que João está nos trazer aqui com a expressão o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer que Cristo é o meio que Deus proporcionou para resolver o problema do pecado dos seres humanos. Isso nos faz lembrar muito bem, né, o texto de João 3, do versículo 13 ao versículo 18, né, diz que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, de bronze no deserto, importa que o Filho de Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, né, seja salvo. Então, claramente, João nos traz aqui essa figura de Cristo como sendo o meio que Deus disponibilizou para a salvação dos seres humanos, né? E aqui também temos aqui um lembrete das palavras que Cristo disse, né, em João 8:24, né, quando ele disse aos judeus: vocês morrereis em vossos pecados se vocês não crerem em quem eu sou. Então, João Batista de facto tem razão a nos dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o último testemunho que João nos apresenta sobre a pessoa de Jesus, nós encontramos, né, no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 34, onde João Batista diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Penso que nas aulas passadas já explicamos bem o que a expressão Filho de Deus significa, né? Aquele que foi gerado por Deus, aquele que foi nascido por intervenção direita do próprio Deus. Ok. Não sei se alguém tem alguma pergunta até aqui quanto ao testemunho ou os testemunhos que João Batista nos deixou a respeito da pessoa de Jesus. Alguma pergunta, alguma dúvida? Ok, então o silêncio é sinônimo de que os irmãos entenderam o que nós falamos sobre os testemunhos de João Batista a respeito da pessoa de Jesus. Vamos então avançar para. Vamos agora ver o que é que Jesus deixou, o que é que Jesus disse a respeito
de si mesmo. Ou seja, se perguntássemos a Jesus, Jesus, mas quem você é? Né? O que Jesus, então, nos responderia a esse respeito? Ahn, ok, pronto. O primeiro dado que nós temos sobre o que Jesus disse ao seu respeito, Jesus, ele tinha o costume de chamar-se a si mesmo como o filho do homem, o filho do homem. Aqui, pela expressão o filho do homem, primeiramente, ele se identificava como aquele descendente da Eva que fora profetizado no livro de Gênesis, capítulo 3, né, que viria para esmagar a cabeça da serpente. Então, Jesus se apresenta como sendo este filho do homem que fora prometido por Deus para vencer, então, Satanás e as suas hostes. Né? Este é a primeira nota quanto aqui a expressão que Jesus usa, né, como sendo o filho do homem. A segunda nota que é importante nós estabelecermos aqui quanto à expressão o Filho do Homem, também identifica Jesus como sendo um ser humano, né? Como sendo um ser humano. E claramente que esta qualidade de Jesus, né? Ela advém da encarnação. Ou seja, desde o momento que ele foi gerado no ventre de Maria e foi nascido, né, Jesus então assumiu a forma humana, né, assumiu a humanidade. Portanto, a minha expressão, filho do homem, apresenta Cristo como sendo homem, como nós, ser humano, como nós, ok? Então, nota aqui, Jesus tornou-se ser humano como nós a partir da encarnação, né? A partir do seu nascimento no ventre de Maria. Não sei se alguém tem alguma pergunta aqui quanto à expressão o filho do homem. Ok. Sim, Professor, sim, irmão Ventura. sim, sim, para mim não é pergunta como tal, é dizer que, de facto, pelo menos para mim também constituía uma pequena confusão quando eu encontraste esta passagem de Jesus Cristo a dizer que sou filho do homem. Eu ficava assim a refletir. Este filho do homem, ou seja, apresenta-se como filho do homem. Será que está a se referir a Deus ou está a se referir a um outro ser? Eu desde sempre tive essa confusão. E pronto, nunca consegui ter nunca consegui encontrar assim uma conclusão, um detalhe sobre este aspecto. E porque, pronto, ninguém mesmo chegou ao ponto de me explicar que esse ser filho do homem a que ele se refere é porque nasceu mesmo de uma mulher e olhando, se calhar, então, daquela passagem que a própria Sagrada Escritura nos diz que ele seria da descendência de Davi. Seria da descendência de Davi. Então, não é dúvida como tal, mas é para pelo menos dizer que fiquei mais esclarecido, ou pelo menos a partir de agora fiquei esclarecido. Era algo que fazia mesmo confusão também para mim. Ok, muito obrigado. Outro detalhe também penso ser interessante, né? Tô aproveitando aqui a chega do irmão Ventura, é o seguinte: Jesus, o Filho de Deus, desde o momento que ele foi gerado no ventre de Maria, ele ganhou uma forma física, ganhou a forma física. Mesmo depois dele morrer e ressuscitar, Jesus ressuscitou mantendo a forma física. Só alterou, né, um detalhe. Depois da ressurreição, né, ele ganhou um corpo glorioso que já podia entrar, por exemplo, numa casa mesmo com portas fechadas. Depois da ressurreição, né? Já estava sem limitações que o nosso corpo físico tem, né? E outro dado interessante, mesmo depois de Jesus subir ao céu, lá no céu, Jesus mantém a forma que ele ganhou aqui na terra, ok? Se os irmãos lerem, penso que é 1 de Timóteo,
capítulo 2, versículo 5, né, onde Paulo diz que, olha, existe um só Deus, né, o Pai, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Olha como é que Paulo descreve. Vê que quando ele fala de Jesus Cristo, quando ele fala de mediação, está se referir à presença de Cristo lá no céu, depois da sua ascensão, depois de subir ao céu. Quer dizer, mesmo lá no céu, Jesus, ele está como mediador, né? Como o ponto de ligação entre Deus e os seres humanos, na condição de um homem glorificado, né? Que é aquele homem que já tem aquele corpo diferente, né? Do corpo que nós temos, mas também em parte é diferente dos anjos, porque os anjos não têm, né, o corpo que Cristo tem. E aqui há um outro detalhe muito forte. As Escrituras ensinam que todos aqueles que seguirem a Cristo, assim como Cristo é, se referindo ao momento presente que ele está lá no céu, assim também serão todos aqueles que seguem a Cristo. Penso que os irmãos já ouviram falar da expressão glorificação, né? Uma expressão que Paulo usa muito nas suas cartas. Ele diz que Cristo em nós, a esperança da glória, ou a esperança da glorificação. Essa expressão glorificação se refere ao momento em que o nosso corpo será também glorificado ou transformado para ser semelhante ao corpo glorioso que Cristo ganhou depois da ressurreição, né? Esse é só um dado aqui adicional, né, para os irmãos reterem. Ok, eu tenho aqui então uma série de Sim, passagens. professor, Sim, sim, professor, sim. sim, surgiu-me mais uma pequena inquietação. Uhum, Dizia o professor que o Jesus Cristo, depois da ressurreição, uhum, ganhou um corpo glorioso. uhum. Pese embora voltou, ele ressuscitou assim de forma física, mas já era um corpo ligeiramente diferente, corpo glorioso. Mas antes da morte, ele muitas vezes, quando estivesse assim num lugar que quando se levantava contra ele, querendo se calhar pôr a mão nele, enfim, ele desaparecia no meio das pessoas sem darem conta. Isso também não era, se calhar, em função desse corpo glorioso. Quer dizer, antes da morte, ele não tinha corpo glorioso e como é que ele podia sair do meio das pessoas sem as pessoas lhe darem conta? Sim, é assim. Antes da ressurreição, ele não tinha um corpo glorioso. Ele tinha um corpo humano como nós, né? Humano como nós. Isso é verdade. Porém, também sabemos que ele tinha uma proteção especial da parte de Deus, né? Porque a Bíblia diz categoricamente que Deus era plenamente com ele, ok? Era plenamente com ele. Quer dizer que ele tinha uma comunicação especial com Deus, como nenhum de nós tem. Ok? Então, isso aqui pode de fato nos entender, né, nos ajudar a compreender, né, as coisas extraordinárias que ele muitas das vezes fazia. Fazia por quê? Fazia porque Deus era com ele. Temos muitos exemplos na Bíblia, né, de homens também, que Deus foi com eles e por causa disso também fizeram coisas extraordinárias. Quero dar exemplo do que fez o profeta Eliseu. Se lembra, irmão Ventura? Se lembras quando Eliseu fora cercado pelos exércitos sírios, né? E o servo de Eliseu que foi para mijar, né? Foi para defecar e deu conta do número de soldados da Síria que haviam cercado eles e queriam prender Eliseu. Se lembras? Sim, sim, sim. E que depois, né, Eliseu então estendeu os olhos ao céu, né, e clamou a Deus, e Deus fez com que todos os exércitos aí dos sírios ficassem cegos, né, e Cegos, assim, sim, sim. né. Isso não quer dizer que Eliseu tinha um corpo glorioso ao fazer aquilo, não. Não. Apenas significa que Eliseu, como servo de Deus, né, ele tinha uma intimidade, tinha uma conexão muito forte com Deus. Então, essa Sim, conexão, essa ligação forte que ele tinha com Deus, né, é que habilitava, né, ele fazer essas. Na verdade, não é ele que fazia, né? Deus fazia por meio dele. Nesse caso, Deus usava ele para fazer coisas extraordinárias, né? Nós vemos também os mesmos exemplos em Moisés, por exemplo. Moisés, né, pelo facto de Deus estar com ele, Moisés abriu o mar vermelho com a vara que Deus lhe deu,
né? Moisés fez muitas coisas extraordinárias, mas não é de facto Moisés que fez, é Deus agir por meio de Moisés, Sim. né? Essa é a mesma Pelo menos, lógica, sim, irmão sim. Ventura. Conclui agora que não é porque até ele desaparecia, assim, se tornava invisível, não. Se calhar Deus até que cegava as pessoas, quer dizer, as pessoas mesmo com os olhos abertos, mas não enxergavam, não viam. O- E eles não entendiam, sim, não entendiam nada. E outra possibilidade é que ele sendo já, tendo aquela conexão fora do comum com Deus, Deus podia logo lhe dar a conhecer que, olha, estão vindo te fazer mal, fuja antes das pessoas chegarem. Ele bem podia se antecipar, Sim, né, né, sim, das pessoas. Né? Então, existem sim. esses vários ângulos de entendimento que as escrituras nos permitem, né, pronto, fazer essas leituras. Ok, vamos Sim, então a senhora só avançar. me perdoar, são alguns aspectos que nós, fiéis, cristãos, enfim, que às vezes até também temos a responsabilidade de um ou outra, ou de um outro esclarecimento, precisamos saber, pelo menos assim cresci muito nesse aspecto. Muito obrigado. Ok, ok, muito bom, muito bom. E aqui tem outra questão também que podemos acrescentar uma aventura. Por exemplo, Jesus, ele andou sobre as águas, né, no alto mar, andou sobre as águas, não afundou, né? Sim, Jesus multiplicou os pães e os os pais, peixes, né? sim, Tudo aquilo sim, demonstra o como Deus estava de facto com Cristo, né? O poder sim, que o próprio Deus outorgou no Filho, né? É, Ok, agora, outro dado também que nós vemos aqui sobre o que Jesus falou acerca de si, além dele se declarar o Filho do Homem, ele também se declarou o Filho de Deus. O Filho de Deus. Aqui, o Filho de Deus, esta expressão estabelece a relação entre Cristo, né, e Deus. Ele diz que ele é o Filho de Deus. E nós, na aula passada, já aprendemos, né, os significados que esta palavra, essa expressão nos apresenta. Nós vimos que essa expressão, Filho de Deus, pode nos remeter no facto de o próprio Deus dar existência a Cristo, né, antes da criação dos céus e da terra, lá na eternidade. Foi o próprio Deus que comunicou existência a Cristo. Vimos também esta palavra filho de Deus pode se referir no mesmo sentido de Adão. Vimos que Adão, no livro de Lucas, é chamado de filho de Deus pelo fato dele não ter um progenitor humano. E do mesmo jeito, quando Cristo foi nascido em Maria, a Bíblia diz que ele foi gerado por ação do Espírito Santo. Então, quer dizer que o pai de Jesus, né, estamos aqui a falar de Jesus do ponto de vista humano, né, a sua humanidade, ele foi gerado pela ação do Espírito de Deus. Portanto, foi o próprio Deus que fez Maria ficar concebida. Podemos também olhar nesse aspecto. Ok? E também temos outro aspecto da expressão filho de Deus, que pode se referir eh, à sua ressurreição, né? O facto de Deus ter ressuscitado a Cristo e para nunca mais morrer. Portanto, sabemos também que essa expressão filho, o filho de Deus, claramente pode nos levar no entendimento, né, do facto dele ser divino, né? Filho do divino, claro que também é divino, né? Então, o demais mais detalhe nós já vimos na aula passada. Ok. Também Cristo, ele se apresentou eh, como sendo a ressurreição e a vida. Ele dizia muitas vezes: Eu sou a ressurreição e a vida. Né? Com a expressão ressurreição, vamos começar com ressurreição. Essa expressão, eu sou a ressurreição, ele queria dizer que ele é o meio, ele é a garantia, ele é aquele que proporciona o direito do ser humano para ressuscitar para a vida eterna. Penso que os irmãos sabem que, na luz da Bíblia, haverá quantas ressurreições? Alguém sabe? Quantas ressurreições haverão, segundo a Bíblia? Duas, professor. Quais são?
É como a Bíblia diz, né? Alguns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para o tormento. Certo. Então, haverá, segundo a Bíblia, podemos ver isso em João 5, 26, João 5, 24 a 26, João 11, 26, que haverá duas ressurreições, né? Temos a primeira ressurreição, que a Bíblia chama de a ressurreição para a vida, Apocalipse 20, e temos a segunda ressurreição, que é a ressurreição para a condenação eterna. Ok? Então, segundo as escrituras, aqui, quando Jesus diz que eu sou a ressurreição e a vida, está se referir especificamente à ressurreição para a vida eterna. Ele está dizendo o seguinte: ele é o garante, né? Ele é aquele que garante ao ser humano ressurreição para a vida eterna. Ok? É isso que ele quer dizer aqui com a expressão a ressurreição e a vida. Temos isso em João 11, 25, João 5, 24 a 27, João 6, 54. Então, é o garante da ressurreição para a vida eterna. Jesus também ele disse que ele é o pão da vida. Alguém sabe o que essa expressão significa quando ele diz que eu sou o pão da vida? O que Jesus quer dizer com essa expressão? Pão da vida, irmãos. É claramente uma expressão figurativa. Para nós entender essas expressões figurativas, basta nós fazer uma análise, entendermos o que o literal significa, né? Por exemplo, aqui, pão. Pão, o que é o pão, irmãos? É um alimento físico. Sim, alimento físico para É um nosso alimento corpo. físico, acho que feito dele. Sim, por isso é que ele está a Para especificar o nosso corpo pão. passar assim era fome, assim. Certo, certo. Por isso é que ele vai especificar pão da vida. Quer dizer que ele não está se referir ao alimento literal que nós usamos para o nosso corpo físico. Ele está se apresentando, está a dizer que ele é o alimento espiritual, né, que nos garante a vida no espírito. Ele é o alimento que nós necessitamos para matar, para saciar a nossa fome espiritual. Então, ele é o pão da vida. Ok? E claro, aqui ele está se referindo não só a pessoa dele, também como os seus ensinamentos, né? Que é o pão que nos proporciona vida no nosso espírito, ok? E ele também diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, sabemos que um caminho é nada mais do que acesso, né? Que nos tira de um ponto para o outro. Então, aqui quando ele diz que eu sou o caminho, está dizendo que ele é o acesso que nos conduz ao Pai, dizia ele, né? Ninguém chega ao Pai senão por meu intermédio. Então, ele é o acesso, né, que nos conduz ao Pai. É por meio dele que nós conseguimos nos comunicar com o Pai. É por meio dele que nós oramos e o Pai não só nos ouve, mas também nos atende. Então, ele é o caminho que nos conduz ao Pai, é o caminho que nos conduz à vida eterna, é o caminho que nos traz a paz, ok, as bênçãos todas espirituais. E ele diz que eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Quando ele diz que eu sou a verdade, ele está dizendo que ele, de facto, é aquele que comunica fielmente, né, o plano de Deus, né? É ele que nos traz o verdadeiro conhecimento que nós precisamos ter a respeito de Deus e dos seus projetos, né? Cristo é esta a personificação, né, da verdade divina. Quer saber o plano de Deus sobre os seres humanos? Dê ouvido a Cristo. Quer saber quem Deus é, como Deus é? Dê ouvido a Cristo, que Ele, né, te traz esta verdade sobre Deus que você precisa. E Ele também é a vida, ok? Por vida, já explicamos no ponto um. Quer dizer que ele é aquele que nos proporciona a eternidade, né? Aquela vida eterna, aquela vida que transcende a esta vida temporária, né? Então, somente em Cristo nós temos essa esperança
de termos uma existência que transcende a morte física, ok? Ele é, então, esta garantia da vida eterna. Ok, também Jesus, ele apresentou-se como sendo a videira verdadeira. Eh, Essa figura de videira no Velho Testamento era usada para se referir ao verdadeiro povo de Deus, que era basicamente uma alegoria, um símbolo para se indicar o povo de Israel, o povo hebreu, né? Que no Velho Testamento era então o povo de Deus, né? Só que Jesus diz: olha, eu sou a videira verdadeira, né? Ou seja, Jesus se apresenta como o verdadeiro filho de Deus, que por meio de quem os seres humanos se tornam povo de Deus, né? Temos aí João 1:11-12, diz que veio para o que era seu, os seus não o receberam. A todos quantos o receberam, Deus lhes deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, por meio de Cristo, né, os seres humanos se tornam partícipe da família de Deus, parte do edifício que pertence a Deus, onde Cristo nesse caso, né, a árvore principal, e aqueles que creem, que seguem a Cristo, se tornam então, né, os ramos, ok? É por meio de Cristo que nós, os seres humanos, participamos da família divina. Ele também diz que ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Sabemos que a luz permite-nos enxergar, né, nos traz clareza. Né? Aqui, quando Jesus diz que eu sou a luz do mundo, ele está querendo dizer que ele é aquele que nos traz o verdadeiro discernimento que nós precisamos. Né? Ele é a lucidez. Né? Ele é que nos traz a lucidez para nós conseguirmos entender corretamente as coisas de Deus. Né? Ele é aquele que nos traz lucidez, que nos traz clareza sobre as coisas. E vê que as Escrituras, para quem não tem Cristo, diz que está nas trevas. Né? Quer dizer que quem não tem Cristo não tem lucidez, né? Está nas escuras. Né? Não consegue enxergar a vida num verdadeiro sentido pela qual Deus a projetou. Então, Cristo é o que nos dá essa lucidez para conseguirmos, então, contemplarmos a vida no seu real sentido. Temos isso em João 8:12, 9:5 e 12:46. Não sei se alguém tem algum questionamento, alguma pergunta quanto aqui aos pontos que nós expusemos aqui sobre o testemunho de Jesus a respeito de si mesmo, né? Temos mais pontos aqui para avançar, mas queria, antes de apresentar o próximo slide, né, perguntar se alguém tem alguma pergunta, tem alguma questão. Ok, então, silêncio quer dizer que podemos avançar. É, ok, Cristo também disse que eu e o Pai somos um, ou seja, ele diz que ele é um com o Pai. Nós encontramos isso no texto do Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 30. Ele diz que ele é um com o Pai. Só que, infelizmente, muitos entendem mal, né, essa passagem, muitos entendem mal aqui essa expressão, quando Jesus diz que eu e o Pai somos um. Mas, no contexto da passagem, quando Jesus diz que eu e o Pai somos um, ele não está dizendo que ele é o Pai e o Pai é ele. Não está dizendo isso. Ok? Não é nesse sentido. Né? Eu e o Pai somos um é no sentido de harmonia. Ou seja, Cristo está sempre em harmonia com o Pai. Ele está sempre em harmonia com o Pai. Ele não faz nada fora daquilo que é a vontade do Pai. Ok? Ele faz sempre aquilo que o Pai quer que ele faça. Ele tem o mesmo propósito do Pai, né? A mesma intenção que o Pai de facto tem. E aqui eu quero ler com os irmãos, vou pedir um irmão para nos ler uma passagem muito esclarecedora, né? Quanto a essa questão
de Jesus ser um com o Pai. Penso que nada melhor do que ouvirmos, né, a explicação do próprio Jesus a esse respeito. Vou pedir aqui ao irmão para nos oferecer a leitura do texto do Evangelho de São João, capítulo 17. Vamos ler do versículo 13 ao versículo do 13 em diante. Vou pedir ao irmão para nos oferecer essa leitura. Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 13 e seguintes. Pronto, o irmão que já encontrou, por favor, queira nos oferecer esta leitura. Ninguém encontrou até aqui? Jo- João 17, professor. Do versículo 13 e seguintes. Ah, é, aqui, a Sagrada Escritura em João, capítulo 17, no versículo 13 e seguintes, diz o seguinte, começando no 13. Mas agora vou para ti, e digo isto ao mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Posso continuar, professor? Continua. Não. Sim, sim. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles se sejam santificados na verdade. Uhum, E não rogo somente por estes, uhum, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, uhum, para que todos sejam um, uhum. como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, Para-te aí. que também eles sejam Sejam um. um. Aham. Só até aí. Até aí é suficiente. Jesus, Sim, aqui estamos a ver Jesus a orar, está a falar com o Pai em oração, e vê que ele na oração, ele pede que os discípulos, nesse caso, todos aqueles que creem, né? Todos aqueles que seguem os seus ensinamentos, que sejam um, assim como Jesus é um com o Pai. Quer dizer, se nós quisermos entender em que sentido é que Jesus é um com o Pai, basta nós percebermos em que sentido é que todos os cristãos devem ser um. Percebe, irmãos? Porque Jesus está a orar ao eu acho que Pai aqui, para que, assim como ele é um com o Pai, também os seus seguidores sejam um. Sim, irmão Afonso. sim, eu acho que aqui me deu a entender que estão a falar da Claro, unidade entre eu e o próximo. certo. Termos a mesma Se eu fé, e o próximo estivermos unidos, sim, termos a mesma vivermos fé, na mesma mesma fé, santidade, na mesma, andarmos, ok? no mesmos caminhos que Deus quer que nós andemos, vê. É No nesse mesmo sen- caminho. é no mesmo sentido que Cristo e o Pai são um. Cristo e o Pai são um, por quê? Porque Cristo faz a vontade do Pai. Cristo sempre foi obediente, é obediente ao Pai. Ele nunca fez a vontade dele próprio, ele sempre faz a vontade do Pai. Quer dizer que ele está em harmonia com o pensamento do Pai, está em harmonia com o projeto do Pai. Assim como nós, os cristãos, devemos estar em harmonia
com o pensamento de Cristo, temos que estar em harmonia com os ensinamentos de Cristo, temos que estar em harmonia com aquilo que Jesus nos ordena. Okay? Isso é que é nós cristãos sermos um entre nós cristãos sermos um com Cristo e, consequentemente, Cristo ser um com o Pai. Penso que o irmão Ventura quer falar alguma coisa porque está com o microfone aberto. Irmão Ventura, não quer falar nada? Não, professor, desculpa. Ok, 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 ok. Muito bem. Irmã Capita, quer falar alguma coisa? Nem por isso sou formador, eu só admirar. Há muitos segredos dos senhores nos porque não falam, gostam que as pessoas começam a lhes seguir, não falam. Eu aqui, a minha visão está certa, mas eu só estou a admirar com tudo, senhor formador. Muito obrigada. Ok, tá bem. Ok, muito bem então. Ok, então aqui vimos Jesus, né? Em que sentido é que ele é um com o Pai, né? Vimos que é no sentido de harmonia com o Pai. Ele está sempre em harmonia, está sempre, né, em linha, né, com a vontade do Pai. É por isso que a Bíblia nos ensina a seguirmos o exemplo de Cristo. Assim como Cristo é fiel ao Pai, está sempre a fazer a vontade do Pai, nós também devemos procurar sermos fiéis a Deus, procurar fazermos a vontade de Deus. Agora, o último ponto que nós queremos aqui trazer quanto ao testemunho de Jesus acerca de si mesmo, ele também disse que ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. É, sabemos muito bem a figura de um pastor. O que é que o pastor faz? O pastor, ele cuida das ovelhas, ele tira as ovelhas no curral, ele os conduz, né, aí onde há pastagem, eles conduz aí onde há água para matarem a sede, né? Então, e ele também, o pastor, se encarrega em proteger, né, o seu rebanho contra os ladrões. Do mesmo jeito, Cristo então se apresenta como sendo o bom pastor do seu rebanho. Atenção aqui que o rebanho de Jesus está a se referir a todos aqueles que creem na pessoa de Jesus. Ok? Então, todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que querem aprender com Jesus, querem seguir os ensinamentos de Jesus, o próprio Jesus, então, ele se encarrega em cuidar dessas pessoas, né? É nesse sentido que ele é o bom pastor, porque Jesus cuida daqueles que são seus seguidores, aqueles que são crentes em si. É Jesus que, diante do trono, ele roga ao Pai em nosso favor, né, para nos defender. Quando Satanás nos acusa diante de Deus, Cristo está lá para nos defender. Por isso é que a Bíblia chama Cristo de o nosso advogado que está diante do Pai. Por quê? Porque ele é o nosso defensor, ele nos defende, né, diante do Pai. Então, aqui nós fechamos aquilo que Jesus falou a respeito da sua pessoa. Agora vamos então ver o que os apóstolos, né, aqueles que são os seguidores de Jesus, o que os apóstolos também deixaram escrito a respeito da pessoa de Jesus. Vamos então agora para o testemunho dos apóstolos. Ok. Nós temos então o primeiro testemunho apostólico a respeito da pessoa de Jesus, o que nós encontramos no Evangelho de São João, logo no capítulo 1 e no versículo 1. Esse é um versículo muito polêmico, né, muito discutido, muito debatido, e também é um versículo muito mal usado, né? Pronto, mas aqui o texto é João 1:1 até o versículo 2 diz que no princípio era o verbo, né? Existem Bíblia que dizem que no princípio era a palavra,
né? A palavra estava com Deus, ou o verbo estava com Deus, né? Esta é a primeira sentença. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Vamos aqui analisar esta primeira sentença do nosso texto. Aqui a expressão no princípio está a se referir na eternidade, está a se referir antes mesmo da criação dos céus e da terra, né? Está a se referir antes do tempo cronológico, antes de Gênesis 1, ok? Antes de Gênesis 1. Está a dizer que ele, nesse caso, ele já existia e existia como o verbo de Deus. E este verbo de Deus estava com Deus. Irmãos, só aqui nessa primeira sentença, o texto nos remete a duas personagens ou duas realidades, né? A primeira realidade que o autor chama de verbo, né, ou palavra, que já existia no princípio. Essa é a primeira realidade que nós temos aqui nessa passagem. A segunda realidade é Deus. Vê que ele diz que e o verbo estava com Deus. Esta preposição com, ela nos obriga a admitirmos duas realidades. Uma que estava com a outra. Nesse caso, o verbo que estava com Deus. Até aqui, irmãos, estamos juntos? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Estamos juntos, irmãos? Aqui temos o verbo e temos Deus. Sim, então, Sim, estamos estamos. Ok, agora, com esta primeira sentença, vamos agora procurar entender a segunda sentença. Vimos, a primeira sentença, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Ok. Agora, na segunda sentença, que é a sentença que mais causa confusão, ela diz que o verbo era Deus. Pronto, pelo menos é assim que a maior parte das versões apresentam, né, o texto. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aqui, onde há confusão. Para quem defende o modalismo, vamos falar mais, acho que já falamos do modalismo, né, que é o unicismo. Ele diz que o verbo é o próprio Deus. Porque no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas, se nós prestarmos atenção no texto, não é isso que o autor quer nos comunicar. A confusão, ela parte dos significados que a palavra Deus tem na Bíblia. Ok? E eu aqui, nas minhas pesquisas, encontrei uma versão que trouxe uma leitura muito didática, que facilita a compreensão. Diz assim, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era divina. Esta tradução, pelo menos, evita induzir o leitor à confusão. Qual é a confusão? De confundir Deus com Cristo. Ou de confundir a palavra de Deus com o próprio Deus. A palavra de Deus, que estava com Deus, se refere a Cristo, né? E o Deus com quem a palavra estava se refere ao Pai. Agora, só que na última sentença, o autor está a qualificar que esta palavra que estava com Deus, ela também é divina, ou seja, ela é um ser divino. Por isso que ele diz que a palavra, nesse caso o verbo, era Deus. Aqui, a expressão Deus está se referindo no sentido de ser divino. Ok? Não que a palavra é o próprio Deus, não. Mas que esta palavra, por ser palavra de Deus, então ela é palavra divina, ela é divina. Então, este é a leitura correta que o texto
de João, capítulo 1, versículo 1, nos apresenta. Ok? Então, este é o primeiro testemunho que nós temos aqui sobre Cristo, que Cristo é o Verbo de Deus, que estava com Deus, e que Cristo, de facto, é divino. Ou seja, que ele é Deus, no sentido de ser divino. Agora, o segundo testemunho que nós temos dos apóstolos, em muitas passagens, como Atos, capítulo 2, versículo 22 ao versículo 34, Jesus é apresentado como sendo o Cristo, o homem. Jesus Cristo, o homem. A palavra Jesus vem de Yehoshua, no aramaico. Yehoshua. Essa palavra Yehoshua, no aramaico, significa a salvação de Yahweh. Ou seja, Yahweh é a salvação, ou Jeová é a salvação. Ou também a salvação de Jeová. Lembrar que esse nome, Yehoshua, é igual ao nome do profeta Isaías, que é Yahoshua. Tem o mesmo significado. A salvação de Yahweh ou a salvação de Jeová. Ou Jeová é a salvação, ou Yahweh é a salvação. E a palavra Cristo, já vimos que é a tradução da palavra hebraica Messias ou Mashiach, né? Que significa o ungido. Já expliquei na aula passada o que é isso, ser ungido. E eles dizem que Jesus é o homem. Também já explicamos o que é isso, o homem, né? É o mesmo significado de o filho do homem. Quer dizer que ele é humano. Aqui está apresentado, está a destacar aqui o lado humano de Cristo, né? Se referindo ao facto dele ser encarnado, né? No ventre por meio de Maria. Ok? Também os apóstolos reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, né? Já explicamos o que isso significa, ok? Eles também reforçam que Jesus é o Senhor Jesus Cristo. Penso que aqui tenho que dar uma explicação adicional para facilitar a vossa compreensão. A palavra o Senhor é a palavra Kyrios no grego, Kyrios. Essa palavra Kyrios no grego, ela pode ser usada como sinônimo da palavra Adon no hebraico e no aramaico, Adon, mas também essa palavra Kyrios pode significar, pode ser usado para significar a palavra Adonai no hebraico. Okay? Depende do contexto que a palavra Kyrios for usada. Então, em português, essa palavra Kyrios, que é a palavra Senhor, ela significa aquele que detém autoridade, aquele que tem domínio, aquele que é superior, aquele que tem o controle, aquele que detém o poder, aquele que é dono, proprietário. Ok? Por isso é que nós, por exemplo, aos nossos patrão no serviço, usamos o termo Senhor. Estamos a reconhecer que eles têm autoridade sobre nós, no nosso trabalho, no nosso emprego. E nós usamos a palavra Senhor como uma forma de respeitar, né, a pessoa com quem nós falamos. Uma forma respeitosa de tratar um ser superior. Senhor. Mas também, esta palavra Senhor, por causa desses significados, os autores da Bíblia usavam para se referir a Deus no sentido dele ser o dono do universo. Quando nós chamamos Deus de meu Senhor, nós estamos a reconhecer que Ele é o nosso dono. Ele é o dono da nossa vida, Ele é o responsável pela nossa existência. Então, Ele é o dono. Porque quando é usado para Deus. O Novo Testamento também usa a palavra Senhor para se referir a Jesus.
Primeiro, como forma de reconhecer que Jesus recebeu do Pai autoridade, poder sobre todos nós. Filipenses capítulo 2, versículo 11. No nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, quer dizer que todos nós somos obrigados a reconhecer o poderio, a autoridade que Cristo recebeu da parte do Pai. Mateus capítulo 28, versículo 18. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Então, quando falamos que Jesus é o Senhor, ou Jesus é o meu Senhor, nós estamos a reconhecer a autoridade que Cristo recebeu da parte de Deus. E esta autoridade, né, lhe faz então ser ele, né, o nosso dono, aquele que vai determinar a nossa eternidade, aquele que vai julgar os seres humanos, aquele que vai condenar os ímpios e aquele que vai garantir a vida eterna para aqueles que creem em seu nome. Então, este é o sentido de Jesus ser Senhor, ok? Já Deus é Senhor no sentido dele ser o dono de todo o universo. Então, irmão, gravem aqui essa diferença entre Deus como Senhor e Jesus como Senhor, porque existem pessoas que usam isso para confundir as pessoas, ok? Como se fosse a mesma coisa. Jesus é Senhor no facto dele receber a autoridade da parte do Pai, para ele ser então aquele que vai definir a salvação e a condenação, enquanto que Deus é Senhor no sentido dele ser o dono absoluto, né, do universo. Ok, isso é Senhor, né? Jesus, já explicamos, e Cristo também, os irmãos já sabem, ok? Também, os apóstolos dizem que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esta expressão é uma expressão que aponta para o futuro. Aponta para o futuro. Essa expressão não é presente. Está a olhar para o futuro. Quando Cristo, né, estabelecer então o reino milenar, onde Jesus será aquele que vai reinar sobre toda a terra, né? Aí vai se cumprir que ele de facto é rei dos reis. Por quê? Porque ele estará, né, sobre todos os governantes da terra. Ou seja, os reis da terra estarão sobre sua autoridade. Daí vem a expressão rei dos reis, porque ele estará a dominar os reis da terra. Senhor dos senhores, aqui, Senhor, quer dizer que ele é a autoridade, né, dos poderosos. Né? Existem aqueles homens que dominam a terra, que têm autoridade sobre a terra. Jesus terá domínio sobre estes homens. Então ele será Senhor dos senhores. Ok? Ok. E também Jesus é apresentado como sendo o Alfa e o Ômega. Aqui, a palavra alfa é a primeira palavra do alfabeto grego e o ômega é a última palavra do alfabeto grego. Ou seja, é como dizer que Jesus é o começo e o fim. Ou que Jesus é o primeiro e ele é o último. Aqui, irmãos, é importante nós entendermos em que sentido é que Jesus é o primeiro e é o último, ok? Porque também muitos irmãos fazem confusão o facto de Jesus ser o primeiro e o último e o facto do Pai ser o primeiro e o último, ok? Quando as Escrituras falam de Jesus como o primeiro e o último, as Escrituras se referem especificamente no sentido de Jesus ser o primeiro que foi morto
e ressuscitou para nunca mais morrer. Ok? Ele é o primeiro que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Okay? Nesse sentido, ele é o primeiro, ele é o alfa. Agora, o último. Aqui o último significa único. Jesus, segundo as Escrituras, ele é o único que tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele é o único. Quer dizer que é ele que vai definir, que vai determinar, né, o fim daqueles que forem condenados. Jesus tem, ele recebeu de Deus, ele tem, né, nas suas mãos a chave da morte e do inferno. Então, ele é o único que tem as chaves da morte e do inferno. É nesse sentido que Cristo é o Alfa e ele é o Ômega. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Os irmãos têm mais detalhes no vosso fascículo. Leiam o vosso fascículo. Aí eu apresentei muito mais informações, muito mais passagens para facilitar a vossa compreensão. Até aqui, irmãos, alguma pergunta, alguma dúvida? Vimos que Jesus é o Logos de Deus, o Verbo de Deus. Jesus é o Cristo, o homem. Jesus, o Filho do homem. Jesus, o Senhor Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e paramos aqui, ele é o Alfa e o Ômega, de acordo com o testemunho dos apóstolos. Alguma pergunta até aqui, irmãos? Ok, os irmãos estão em silêncio, ou os irmãos entenderam tudo que nós falamos aqui, ou os irmãos não entenderam nada. Vamos então avançar. Os apóstolos também continuam, eles dizem que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Penso que isso já expliquei, não preciso explicar novamente, né? Também, é, a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão, né? Aqui faz-se uma comparação entre Cristo e Adão. Adão não teve pai, não teve pai humano, eh, também Cristo não teve pai humano. Então, nesse sentido, Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão por meio do primeiro Adão, nós fomos feitos alma viventes, né? E por meio do segundo Adão, que é Cristo, nós então fomos feitos espíritos viventes. Em Adão, nós ganhamos a vida humana, né? A humanidade, e em Cristo nós então ganhamos a vida no espírito, a vida espiritual. Também Cristo é apresentado como sendo o primogênito. Quero ouvir aqui, irmão, o que, que a palavra primogênito significa? Irmão Afonso. Primogênito, quer dizer o quê? Irmão Afonso, está me ouvindo? Bem, primogênito. Uhum. Sim, sim, estou a ouvir, professor. Pode avançar. Primogênito pode ser a primeira criatura, o primeiro filho. Eu acho que o professor explicou, é o ser que Deus criou antes mesmo da fundação do mundo, antes da existência do Gênesis. Mas eu só estou a perguntar a palavra primogênito. O que, que ela significa? Primogênito. Irmão Ventura, ajuda o irmão Afonso. Quando você fala que esse é meu filho primogênito, quer dizer o quê? Sim, quando alguém diz que este é meu filho primogênito, é para dizer que é o primeiro filho, é alguém, é aquele que nasceu de mim em primeiro lugar. Certo, certo, certo. E Jesus, Deus disse que ele é o primogênito. A Bíblia apresenta Jesus como sendo o primogênito, ou seja, o primeiro nascido. Antes mesmo de qualquer
Antes de Deus trazer a existir qualquer outro ser, o primeiro que ele trouxe a existir é Cristo. Por isso é que ele é primogênito. Isso aqui os irmãos podem ver, por exemplo, em Colossenses capítulo 1, versículo 14 ao versículo 17, onde Paulo diz que ele é o primogênito de toda a criação. Ou seja, Paulo está a comparar Cristo com toda a criação. Quer dizer que Deus, primeiro, fez Cristo existir antes mesmo dele fazer existir toda a outra criação. Então ele é primogênito nesse sentido. Ele é o primeiro que Deus trouxe a existir. E também a Bíblia chama Cristo de sendo unigênito de Deus. Irmãos, qual é a diferença entre primogênito e unigênito? Qual é a diferença? Ou é a mesma coisa? Sim, sim. Professor, partindo da primeira explicação, antes da pergunta que o professor faz, eu penso que como a Bíblia se explica por si mesma, olhando para a primeira explicação dos detalhes que o professor fez, olhando para o livro de primeiras, ou seja, no livro do Evangelho segundo São João, capítulo 1, do primeiro versículo em diante, também se entende aqui onde ele diz que é o primogênito, porque a Bíblia nos ensina que no princípio era verbo, o verbo estava com Deus, o verbo é Deus, Uhum. significa que naquela altura já existia, é o mesmo o primeiro que existiu. Certo. Sim, a partir Certo. ali entendeu-se mesmo que ele é o primeiro que nasceu, nem Uhum. mesmo aparecer fisicamente, mas já existia. Certo. E ele já existia também segundo mesmo a vontade de Deus. Certo. Sim. Certo. Certo. Mas agora, qual é a diferença entre primogênito e unigênito? Sim, aqui, primogênito é para dizer que é o primeiro filho, Uhum. é alguém que nasceu em primeiro lugar, Certo. vindo de alguém também. Agora, Certo. o unigênito é para dizer que é o único filho. Certo. Este é meu filho e único, Quer dizer que que como saiu de ele, mim, do único tipo filho dele, não tem mais gerado, ninguém. Como ele, gerado como ele, não tem mais ninguém. mas ninguém. Estamos juntos, irmãos? Sim, é isso. Irmãos, deu para perceber? Sim, sim, estamos, sim, Sim, estamos. Boa. sim, senhor formador. Muito bem, muito bem. Também, também, a Bíblia apresenta Jesus como sendo a exata imagem de Deus. Isso está em Hebreus capítulo 1. A exata imagem de Deus. Irmãos, e a palavra imagem quer dizer o quê? Quando é que você diz que alguém é minha imagem? Quando você diz, olha, esse meu filho aqui é minha imagem, quer dizer o quê? É cópia. Cópia. Quer dizer, nesta aqui, quer dizer, há semelhanças entre eu e ele. Quer dizer, eu me Sim. reflito nele, né? Não, Talvez não. usar Sim, o sim, termo professor. sim. O bilhete de identidade copiado a cor, Aham, fotocopiado a cor. Sim, o bilhete de identidade fotocopiado a cor. aham, É, se nós fazermos, se recortar, a pessoa que não viu até pode pensar que é o bilhete original. certo. Mas não é. Sim, a pessoa que não viu, que nós fizemos, mas não é bilhete original. Então, é aí também, Jesus Cristo, a imagem de Deus. Praticamente era, então, a imagem completa, aquilo que Deus é o que era ou o que é também Jesus Cristo, é nesse sentido, no meu entender. Ou seja, em Jesus Cristo, né? Deus é representado fielmente. Ou seja, Jesus Cristo representa fielmente aquilo que Deus é. Ok? Como uma imagem, né? Representa o original. Apesar de a imagem não ser o original, mas a imagem representa o original. E também a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Essa expressão, como nós já vimos, né, no testemunho de João, penso que não precisamos gastar muito tempo. É uma coisa, o sentido é o mesmo, Cordeiro de Deus, nesse caso, né, o meio que Deus disponibilizou para, então, expiar, né, o pecado
dos humanos. Ele é o Cordeiro de Deus. Ok. Então, penso que quanto aqui o testemunho dos apóstolos sobre Jesus, isto é o essencial, é o essencial. É, alguém tem alguma dúvida quanto aqui a... Se não tiverem, vamos agora entrar para a cristologia de acordo com a tradição. Ou os irmãos estão cansados? Ou vamos parar já? Vamos parar, vamos deixar a próxima aula. Não, não, professor. Não, não. Podemos continuar. Ok, Podemos continuar. tá bom. Vamos então ver. Não, Vamos então entrar para os dois. temos que ir com a aula até 21 horas. Até as 20, até as 20. Falta 20 minutos. Ok, Sim. vamos então avançar aqui para a cristologia de acordo com a tradição. Interessante é que o que vamos ver agora é a cristologia dominante no cristianismo. É o que mais circula entre, entre nós. Aquilo que a maior parte dos cristãos conhecem, defendem sobre a pessoa de Cristo. Isso aqui. Quando falamos de cristologia de acordo com a tradição, estamos a nos referir àquilo que nós encontramos nos documentos oficiais da religião cristã. Ok? O que a tradição cristã definiu a respeito da pessoa de Jesus Cristo? Eu aqui gostaria de recomendar, né, para os irmãos, vou recomendar para os irmãos três documentos para vocês pesquisarem, vocês buscarem, lerem, né? Três documentos que vocês devem ler, que são os documentos que normalmente são usados para se referir à pessoa de Jesus. Irmão, esqueci um testemunho sobre Jesus, me esqueci aqui do testemunho dos demônios, né? Também os demônios se pronunciaram sobre Jesus. Tenho aqui dois dados que os demônios falam sobre Jesus. Rapidamente, os demônios também reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, né? Mateus 8:29, Marcos 3:11, Lucas 4:41. E também os demônios reconhecem que Jesus é o Santo de Deus, né? Lucas 1:24. Ok, vamos então agora para aquilo que a tradição definiu como sendo o entendimento que todo cristão deve ter sobre Jesus, e quem ter um entendimento contrário, ele então está errado. Este entendimento oficial é o que nós chamamos de a cristologia de acordo com a ortodoxia. Okay? A expressão ortodoxia, estamos a nos referir àquilo que o cristianismo de forma oficial define como sendo o entendimento correto. Ok? Vamos lá. Aqui eu quero recomendar porque os irmãos pesquisem, procurem. Primeiro, vão procurar o Credo de Niceia. Procurem esse documento, o Credo de Niceia. Estudem este credo. E depois vão estudar, vão procurar também o credo niceno-constantinopolitano. Penso que já vos mandei esses credos, né? Acho que já tinha vos mandado, né? Já tínhamos solicitado ou não. Credo de Niceia. Não, não, acho que só foi Ok, então procurem o credo de Niceia, o credo niceno-constantinopolitano e
o credo de Calcedônia. Vou escrever aqui no chat. Credo. Irmã Capita, sempre sai, entra, sai, entra. Acho que a rede não está muito boa, né? Sim, São Família está mesmo péssimo. Ok. Vamos pesquisar primeiro o credo de Niceia. Depois vamos procurar o credo niceno constantipolitano. Depois vamos procurar o credo de Calcedônia. Calcedônia. Ok? Esses são os principais documentos da religião cristã que definem sobre Jesus. Na verdade, a crença que os irmãos têm sobre Jesus, elas vêm desses três documentos, sem os irmãos saberem. Enquanto os irmãos pensam que vem da Bíblia, enquanto que, na verdade, a crença que os irmãos professam e defendem vem desses três documentos. Credo de Niceia, credo niceno-constantinopolitano e, finalmente, o credo de Calcedônia. Ok? Esses são os documentos tradicionais que falam sobre como é que os cristãos devem entender a pessoa de Jesus. Ok? Segundo estes documentos, segundo aquilo que foi definido nesses documentos, né, o cristão é ensinado a acreditar que, segundo o credo de Calcedônia, ele diz que deve-se crer que Jesus Cristo é uma só pessoa que contém duas naturezas juntas. Uma pessoa com duas naturezas, segundo o credo de Calcedônia. Diz então que ele é uma pessoa que é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Penso que os irmãos já ouviram a expressão famosa 100% homem e 100% Deus, já, né? Ou nunca ouviram? Sim, já. Essa expressão não foi tirada da Bíblia. Essa expressão, ela foi tirada do credo de Calcedônia. Ok? Em suma, é isso que o credo de Calcedônia ensina. Que Jesus é uma pessoa que tem duas naturezas. Natureza humana e natureza divina. Ou natureza divina e a natureza. Olha, no vosso fascículo você já tem os credos todos. Olha, até, então só dei conta agora. Já coloquei os credos no vosso fascículo. Quer dizer, em vez de você procurar na internet, podem usar o vosso fascículo. Vocês têm lá todos os credos, né? Eu tô só aqui a buscar o credo de Calcedônia. Esse é o credo de Niceia. Hum, Niceno Constantinopolitano, penso. Tá aqui. Não, isso aqui é Origem, Tertuliano, Orígenes. Ok, tá aqui o credo de Calcedônia que eu estou a falar. Então, o credo de Calcedônia, ele estabeleceu que Jesus deve ser crido como sendo uma pessoa com duas naturezas, humana e divina, perfeitamente humano e perfeitamente divino. Esta, então, é a crença oficial do cristianismo sobre Jesus. Entende-se que ele é perfeitamente humano pelo facto de nascer ser nascido pela Virgem Maria, ele então ganhou a natureza humana. E perfeitamente divino, ou perfeitamente Deus, como dizem,
pelo facto de ser gerado por Deus, ok? Tá aqui o credo em azul. Vocês podem depois, no vosso tempo, lerem. É deste credo que veio então a famosa teoria da união hipostática. Essa união hipostática, né, é basicamente a união de duas naturezas, né? Uma pessoa, o que chamamos de é, uma hipóstase, que é pessoa, e duas ousias, que são naturezas. Natureza se refere à natureza humana e à natureza divina. Pessoa se refere ao ser de Jesus como uma individualidade, como um ser pessoal apenas, e não mais do que isso. Ok? Então, esta é a posição oficial sobre a pessoa de Jesus. Gravem que isso surgiu, está definido no credo de Calcedônia. Tudo começou com o credo de Niceia, né? O concílio de Niceia é que definiu que Jesus devia ser entendido não como sendo criatura de Deus, mas sim como sendo eh, filho gerado por Deus. Então, já no concílio no credo de Niceia, bem como no credo de Niceno Constantinopolitano, né, os teólogos da igreja do século IV e século V, eles estabeleceram que Jesus devia ser professado como sendo Deus de Deus, luz de luz, ou seja, devia ser crido como Deus pelo facto dele ser gerado de Deus. Ele devia ser crido como luz pelo facto dele ser gerado da luz. E assim a lógica continua. Então, este é o credo de Calcedônia. Não sei se alguém tem alguma pergunta quanto aqui o credo de Calcedônia a respeito da pessoa de Jesus. Alguém tem alguma pergunta? Sim, professor. Sim. É, não é muito prontos com relação aos credos. É com relação à Bíblia e os credos. O professor acabou de dizer que a fé que nós professamos em Cristo Jesus foi estabelecida a partir dos credos Sim, e não a partir da Bíblia. sim. E não a partir da Bíblia. Agora, a minha pergunta é: entre a Bíblia e os credos, o que é que surgiu primeiro? Boa pergunta. Surgiu primeiro a Bíblia. Pois, mas a Bíblia narra factos reais, porque na Bíblia nós encontramos o testemunho dos apóstolos. Sim. João andou com Jesus Cristo, Pedro andou com Jesus Cristo, é, Paulo não andou com Jesus Cristo, mas conviveu com os apóstolos. Uhum. É, enfim, agora, eles praticamente receberam de Cristo e muitos deles, então, passaram o mesmo conhecimento aos que escreveram. E outros eles mesmo escreveram. Uhum. A partir dali, a partir dali, não se tem a essência exata daquilo que podia ser a profissão da nossa fé em Cristo Jesus, para termos, então, a nossa fé assentada ou baseada nos credos. Então, a minha pergunta está ali. Grande questão, grande questão. E quero te parabenizar, né, por esta análise e esta questão que você colocou. Na verdade, o nosso ensino desta matéria serve mesmo para despertar vossa mente neste sentido, para você dar em conta que aquilo que nós professamos como cristianismo, na verdade, não tem como base a Bíblia. Apesar que nós, muitos de nós, por falta de conhecimento, dissemos que não, é a Bíblia que ensina tal coisa. Na verdade, não é. Ok? São ensinamentos tirados dos credos e usa-se apenas a Bíblia
como subterfúgio para defender esses credos, ok? Mas claramente que o ideal, a nossa fé não devia estar alicerçado nesses credos, porque esses credos foram escritos por homens falhos, sem inspiração divina, né? Nossa fé devia estar alicerçado naquilo que a Bíblia ensina. É assim que era no passado, nos primeiros séculos da igreja. Só que, infelizmente, a igreja abandonou as escrituras, aquilo que é a sua fé desde o princípio, e ela se apegou à especulação com base no desenvolvimento da filosofia. E esses credos foram produzidos como resposta à filosofia. A ideia dos credos é o quê? É procurar apresentar uma fé cristã que esteja em harmonia com a filosofia da época. Pronto, e o resultado, né, são os credos, então, que nós temos aqui, que são, basicamente, na verdade, são as bases das principais doutrinas que a maior parte das nossas igrejas ensinam e defendem. Infelizmente, muitos pastores ensinam sem ter conhecimento, sem saber, muitos ensinam, porque também quem eles ensinou lhes disse que é isso que a Bíblia ensina. Mesmo sem terem isso na Bíblia, eles aprenderam que é a Bíblia que ensina assim. Então, como eles não tiveram contato com os credos, né? Então não sabem dessas coisas. E ensinam porque também aprenderam assim. Enquanto que, na verdade, esses ensinamentos, eles são baseados nos credos, conforme estamos a ver aqui. É só os irmãos lerem os credos, vão dar conta. Tudo aquilo que vocês têm ouvido na igreja, sobre Jesus, sobre outros assuntos, estão aqui nesses documentos, nesses credos, e não na Bíblia. Ok? Mais alguma pergunta, irmãos? Professor, Sim. sim, professor. Isso, isso não anula a Bíblia até certo ponto? Claro que sim. O que é que acontece, na verdade? Muitos de nós dissemos que temos a Bíblia como nossa fonte de máxima de informação, como a palavra de Deus, mas quando vamos na prática, nós relegamos a Bíblia em segundo lugar. Nós primeiro defendemos os dogmas, que são os documentos, que são os ensinamentos que estão nos credos, e forçamos a Bíblia para a Bíblia se harmonizar com os credos. E o que acontece? As pessoas forçam os textos bíblicos para os textos bíblicos se harmonizarem com os credos, com a tradição. Seria o contrário. Nós devemos estudar a Bíblia e aquilo que nós cremos devia ser forçado a se harmonizar com aquilo que a Bíblia ensina. Só que, infelizmente, na prática, acontece o contrário. Força-se a Bíblia para a Bíblia se harmonizar com os credos. Ok? Isso aqui é a verdade prática. Irmão Ventura, essa é a verdade. Sim, professor, aqui ah, é filosofia dentro da teologia. Pelo menos entendo assim. Sim, estamos falando de teologia aqui, quando falamos dos credos, né, os credos, estamos falando de teologia dogmática, e a dogmática cristã, na Sim. verdade, ela foi definida com base na filosofia grega. Os principais teólogos do cristianismo no passado foram filósofos. E o que eles fizeram? Eles, infelizmente, pegaram a filosofia grega e mascararam no cristianismo. Professora, isso não estará, não sei, não estará na base de vermos, às vezes, alguns irmãos que, prontos, têm vocação, criam aquele gosto, de seguir a vida missionária, por exemplo, na Igreja Católica, e, prontos, vão para o curso de padre, para sacerdócio, para o caminho sacerdotal, mas no final, alguns até pelo caminho, outros talvez quase a cortar a meta, e acabam por desistir, entendendo, se calhar depois deles entenderem estas verdades, ou seja, estas verdades não estarão na base da existência.
Sim, o que acontece, vê? O que acontece é. E olha, nesse quesito, irmão, nesse quesito, a Igreja Católica até é mais honesta do que os protestantes. É triste eu dizer isso como um protestante, mas tenho que admitir, porque isso é a verdade. Pelo menos a Igreja Católica, ela não mascara as coisas. A Igreja Católica, ela apresenta, a dogmática é esta. E o catolicismo é muito claro, eles são claros em defender que eles não têm a Bíblia em primeiro lugar. Ok? O católico não. O católico tem em primeiro lugar a tradição, né? A dogmática. Primeiro é a tradição, depois é a Bíblia. Eles fundamentam que foi a Bíblia que encontrou a tradição. Primeiro existiu a tradição e a tradição é que criou a Bíblia. Eles entendem assim. Ou seja, primeiro existiu a igreja e a igreja criou a tradição. E a tradição da igreja é que definiu a Bíblia. Por isso é que eles primeiro defendem a tradição e interpretam a Bíblia na luz da tradição. Já nós, os protestantes, defendemos o oposto, né? Nós defendemos que primeiro é a Bíblia, né? E a tradição deve estar submetida à Bíblia. Só que isso nós só falamos na teoria. Na prática, nós invertemos as coisas, porque nós, protestantes, também criamos nossa própria tradição e a nossa tradição nós colocamos em primeiro lugar e a Bíblia colocamos em segundo lugar. Interpretamos a Bíblia de acordo com a nossa tradição. Olha, irmão, já são 20 horas. Infelizmente, nosso tempo já fugiu. Tenho que parar mesmo aqui. Vou parar por aqui. Tem outra sala daqui a pouco. Então, na próxima aula, vamos continuar. Estamos a falar aqui da cristologia de acordo com a tradição. Paro por aqui. Se os irmãos tiverem perguntas e dúvidas, podem colocar no grupo. Vamos começar, vamos continuar interagindo no grupo por meio de áudios e mensagens. E na próxima aula, então, vamos dar continuação. Ok, irmãos, muito obrigado pela vossa participação e espero vos ver, então, na próxima aula. Tamo juntos, irmãos. Graça e paz. Muito obrigado, professor. Mais uma rica aula. Deus abençoe. Ok, obrigado. Muito obrigada, senhor formador. Passe bem. Obrigado, irmão Capito. Obrigado.